Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos direcionando aí essa live para mais pessoas. Boa noite, Felipe. Boa noite, Sueli. Boa noite, Salos. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu desligar aqui essa música. Sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso desafio licitante fora da média. Vamos chegando aí, gente, vamos encaminhando essa live para mais pessoas. Estamos aí entrando no nosso terceiro dia do desafio. Boa noite, José Edson. Vamos chegando, vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Que agora nesse iniciozinho de aula, assim como a gente fez ontem, a gente vai fazer uma referência à aula anterior, porque todo final de aula a gente deixa um desafio e aí na aula seguinte a gente comenta sobre esse desafio que a gente deixou. Clívia, seja bem-vinda. Boa noite, Sueli. Vamos ver se o pessoal vai entrando aqui. Então, como eu ia dizendo, né? Ontem nós deixamos um desafio no nosso grupo VIP, para quem está lá inscrito no nosso desafio. As aulas do desafio são aqui no Instagram, porém, só tem acesso ao conteúdo exclusivo, esse conteúdo que a gente está deixando nos desafios diários. E também outros conteúdos que a gente vai postar. Hoje mesmo nós vamos colocar um artigo lá sobre o tema da aula de ontem, sobre a nossa discussão da aula de ontem, que ficou para o desafio de vocês, para a atividade de vocês. A gente vai postar hoje um artigo que é bem interessante sobre essa questão, que é sobre a possibilidade de envio de documentos complementares na habilitação e também na fase de proposta. Então, a gente vai deixar um artigo bacana para vocês lá, mas para isso é preciso que vocês estejam no nosso grupo, tá? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá, acesse o link que está na nossa bio e entre no nosso grupo do desafio Licitante Fora da Média, tá? Bom, gente, vamos lá, né? Vamos dar início aqui. E para começar, vamos falar sobre esse tema, né, que foi do desafio de ontem, que foi a juntada de novo documento. E aí o artigo que eu vou colocar para vocês lá, ele é bem interessante, por quê? Porque ele traz as duas visões, né? Eu disse ontem que tem dois entendimentos, um mais restritivo a essa possibilidade e o outro mais extensivo. Um que limita essa documentação, esse documento novo. Esse documento novo é limitado às diligências para complementar a informação de documentos já juntado na habilitação, e outro entendimento que acha que isso pode ser estendido também para os documentos que deixaram de ser juntados, porém que já existiam à época da licitação. Eu vou dar alguns exemplos. O artigo que eu vou deixar para vocês, gente, que é muito interessante, até o tema é interessante, é do professor Luciano Reis, e esse artigo está lá no portal Solicita, da Negócios Públicos. E já pelo tema, vocês veem o quanto é interessante. Ele diz o seguinte, ó: juntada de novo documento por licitante para evidenciar a situação pré-existente à licitação, apego à competitividade e ao preço ou risco de insegurança e potencial golpe. Então, a gente tem essas duas visões. Há aquelas pessoas que defendem que, se o documento já existia, ainda que ele não tenha sido juntado, em nome da competitividade, né, para atender ao princípio da ampla competitividade, da busca da proposta mais vantajosa para a administração, eu poderia aceitar documento ainda que ele não tenha sido colocado na documentação de habilitação. Só que aí tem outros grupos que dizem que isso é uma fragilidade,
Porque se você deveria, quanto licitante, juntar a documentação e não juntou, o outro licitante que foi diligente, que foi cauteloso, que demorou horas organizando a sua documentação, vai pensar, poxa, para que eu tive esse trabalho todo? Se no final das contas, se eu esquecer de botar um documento, o pregoeiro vai me dizer, pode juntar, né? Então gera aí uma insegurança jurídica, tá? Uma insegurança para os outros licitantes que estão participando daquela licitação. E aí, o artigo 64 da nova lei de licitações, ele trouxe, né, algumas questões acerca desse tema. E eu vou trazer aqui para vocês, tá? O artigo 64 da nova lei, ele previu que após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informação acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e a atualização de documento cuja validade tenha expirado após a data de recebimento da proposta. Em relação à atualização de documentos, gente, isso é tranquilo demais, né? Porque se a empresa, na época da licitação, na data da abertura do certame, juntou todas as suas certidões estavam válidas naquela época, porém, entre recursos, né, ou suspensões de licitação, da disputa, demorou, e aí quando o pregoeiro foi abrir a habilitação dele, tinham documentos vencidos. Né? Determinados documentos que podem ser puxados na internet, o pregoeiro, o agente de contratação, nem precisaria solicitar da empresa. Ele mesmo acessaria o site lá e puxaria todas as certidões e tudo bem. Isso aí não tem discussão de nenhum dos lados, né? Porque isso é óbvio. A empresa juntou, na época da licitação, a documentação válida e com o passar do tempo ela perdeu a sua vigência. Tranquilo. A discussão é acerca do inciso 1º. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados. Aqui de cara eu já entendo que se ela fala de documentos já apresentados, isso não está se referindo aos documentos que deixaram de ser apresentados, mas tão somente para fins de complementação. Só que, gente, existem inclusive entendimentos do Tribunal de Contas da União dizendo que não. Que se o documento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A empresa participou de uma licitação e ela esqueceu de juntar o atestado de capacidade técnica. Ela não juntou nenhum atestado de capacidade técnica. Mas essa empresa é o atual fornecedor do órgão que está fazendo a licitação. Então, sem sombra de dúvidas, ela tem experiência e o órgão sabe que ela está fornecendo direitinho, dentro do prazo, que não deu nenhum problema. Então, ela tem plenas condições técnicas de participar daquela licitação. Porém, por algum motivo, um esquecimento, ela deixou de juntar o atestado de capacidade técnica. Tem decisão do Tribunal de Contas da União entendendo que, pelo princípio da competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa para a administração, e entendendo que isso seria excesso de formalismo, poderia o pregoeiro deixar a empresa juntar esse atestado, ainda que ela não tenha juntado antes. O que todo mundo entende que não pode é que esse documento seja elaborado depois da licitação. Esse documento ele tinha que ser pré-existente à época da licitação, tá? Eu particularmente não concordo com esse posicionamento. Eu acho que a empresa tem que ser diligente, ela tem que ser organizada e pelo princípio da isonomia, eu entendo que a gente deveria inabilitar essa empresa. Só que a gente tem os dois lados, como eu falei, do entendimento, tá? Então, vai caber aí a empresa analisar em que situação você se encontra. E aqui vai a dica, né, gente? Quando eu dou treinamento para administração pública e quando eu me posiciono em um parecer, em um processo, ou quando um pregoeiro ou um presidente da Comissão Permanente de Licitação
pede uma consultoria, faz uma consultoria à procuradoria ou a mim enquanto empresa de consultoria, eu costumo, né, manter sempre o mesmo entendimento, porque eu não posso em um processo ter um entendimento e em outro processo com a mesma situação fática eu ter outro posicionamento. Eu sou uma pessoa só, o meu entendimento tem que ser um só. Eu posso, obviamente, com o passar do tempo, mudar o meu pensamento, né? E aí, nessa mudança, evoluir, ver algumas doutrinas, algumas jurisprudências, fazer alguns debates com outros especialistas e dizer, não, eu realmente agora estou convencida que essa tese que eu acreditava ser a certa não é a correta, agora eu vou seguir essa tese. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Agora, o que não pode é, numa mesma época, duas situações diferentes e eu, gestora pública, né, eu do lado da administração pública, procuradora municipal, ter dois entendimentos, ter dois pesos e duas medidas. Então, eu oriento que a administração pública, ela tenha um entendimento único, né, em todas as suas decisões. Porém, entretanto, contudo, todavia, esse desafio é para o licitante. E o licitante, como eu falei ontem, qual é o objetivo dele em participar da licitação? O que é que vocês, licitantes, buscam em uma licitação? Quero ouvir de vocês. Ouvir não. Quero ver de vocês aí, vocês falando, vocês comentando. O que é que uma empresa busca quando ela vai participar de uma licitação? O que é que ela quer? Ela quer lucro, gente. Ela quer vender, né? Não é isso que vocês querem? Vocês empresas, vocês licitantes, vocês querem ter lucro. Então, seu entendimento, e aqui vai uma dica maravilhosa para quem vai fazer impugnação de edital, para quem vai fazer recurso, né? Eu tô dando várias dicas para quem vai entrar aí nesse tipo de documento, né? Para quem, principalmente quem vai ser consultor, tem muita gente aqui procurando a gente e dizendo, Rafaela, eu não tenho empresa, mas eu quero atuar nas licitações como representante, como analista de licitação, como consultor. Então, você que é consultor, ainda que você não seja do departamento jurídico, e eu oriento que se a empresa puder contratar um departamento jurídico, uma assessoria jurídica, para fazer esse tipo de embasamento de impugnações, de recursos, de defesas, eu oriento, até porque eu sou advogada, e a gente sabe que a gente tem uma facilidade maior pela própria formação de fazer esse tipo de defesa. Mas não é obrigatório que seja feito por um advogado. Então, se você quer ser um consultor de destaque, você também tem que saber fazer recursos e impugnações, tá? E aí, essa dica vai para vocês que vão precisar fazer recursos e impugnações. Se você está analisando um recurso onde você deixou, você está elaborando um recurso onde você deixou de juntar um atestado de capacidade técnica, por exemplo, obviamente que você vai defender a tese de que é possível a juntada de documentos novos, pré-existentes, ainda que você tenha esquecido de juntar a documentação. Por quê? Porque você quer ganhar. Agora, se quem esqueceu foi o seu concorrente, aí você vai para outra jurisprudência que diz que não pode ser juntados documentos que deveriam já fazer parte da habilitação desde o início, mas tão somente para fins de complementação. Rafaela, um exemplo de diligência para complementação de documento que já tem. A empresa não esqueceu de juntar o atestado de capacidade técnica. Ela juntou. Porém, o edital dizia que o atestado de capacidade técnica tinha que ser compatível em quantidade, prazo e com objeto similar. O objeto era similar, só que a empresa juntou um atestado de capacidade técnica simples, onde consta que ela forneceu para aquele determinado órgão ou para aquela determinada empresa, que atendeu de forma satisfatória, porém não colocou o quantitativo no atestado. Ele juntou o atestado,
mas faltaram informações para complementar aquele atestado. E aí o pregoeiro, antes de inabilitar a empresa, ele diz, olha, você tem o contrato ou a nota fiscal referente a esse atestado, porque a empresa tem que ter, né? Se ela forneceu, ela tem que ter algum documento. Então, para que eu possa analisar se o seu atestado atende a quantidade mínima que a gente exigiu no edital, eu preciso de um documento complementar. Mas somente para complementar informações de um documento que já foi juntado. Viram como é diferente de juntar o atestado que não foi anexado pela empresa na documentação de habilitação e juntar outros documentos para complementar informações que já tinha no processo, tá? Então é diferente. E aí o seu posicionamento quanto empresa não tem a cabeça fechada. Não tem a cabeça fechada. Às vezes, gente, quando um cliente me contrata para fazer uma impugnação, para fazer um recurso, às vezes eu respiro fundo, porque eu dou aula, né? Eu sou procuradora. Então, claro que eu tenho a minha opinião formada. Claro que eu tenho meu entendimento formado, não só sobre esse assunto, como vários outros assuntos que englobam a licitação. Só que quando o cliente me procura, ainda que o meu entendimento seja contrário àquilo que o cliente precisa, eu vou achar a fundamentação que o cliente precisa, mesmo que não seja a minha opinião. Porque o cliente quer vender, tá? Então, você que é consultor, fica aqui essa dica para você. Não se prenda ao seu entendimento, porque se um cliente vai lhe procurar para fazer um recurso, vai lhe procurar para fazer impugnação, aí você vai pegar assim um papel e vai dizer, isso aqui realmente você tinha que ser inabilitado. Se eu fosse o pregoeiro, eu também tinha lhe inabilitado. Então, se eu fosse você, eu nem recorria. Não, gente. No direito sempre tem uma brecha. A gente sempre tem que encontrar uma brecha para o nosso cliente. Claro que dentro do possível, né? Quando realmente é algo muito absurdo, você diz, isso aqui não tem nenhum tipo de jurisprudência que dê jeito. Então, assim, se você quiser fazer, eu ainda digo assim para o meu cliente, se você quiser fazer, a gente faz. Mas eu tô te alertando que, assim, muito pouco provável que você vença. Mas se você quiser, a gente faz, né? Porque eu tenho que ser honesta, porque ele vai me pagar, para depois ele não dizer, eu lhe paguei. Claro que a gente não garante. Nunca garanta ao seu cliente que a sua impugnação e o seu recurso vai ser aceito. Porque cabeça de pregoeiro e de presidente de CPL é igual cabeça de juiz. A gente não sabe o que é que vem, tá? Ok, gente. Pronto. Isso foi a atividade do nosso desafio de ontem. Que vocês pesquisassem sobre jurisprudência, né, que desse embasamento ao seu entendimento acerca da possibilidade de juntada de documento posterior de habilitação e proposta de preço. Ok? Agora nós vamos entrar no assunto de hoje. Rafaela, e qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é a importância de você conhecer o seu produto, o produto do seu concorrente, e você saber fazer a sua planilha de custo, você saber precificar o seu produto. E por que isso é importante? Porque o que a gente mais vê nas licitações são empresas que colocam seus preços de forma muito aleatória nas licitações, se empolga na etapa de lance, baixa demais o preço e muitas vezes o produto não atende a especificação, acaba sendo desclassificada depois. Ou o produto até é aceito, mas ela fica com a margem de lucro muito apertada. Isso se é que ela vai ter lucro. E aí depois ela pede reequilíbrio, que ela não consegue fazer comprovação. Fica com o preço baixo, não entrega, acaba sendo penalizada e ficando impedida de participar de licitações. Esse licitante que vai para uma licitação desse jeito, a gente já sabe que ele é um licitante o quê? Medíocre. Medíocre de mediano. Né? Ele faz aquela mesmice e não se esforça para dar o seu melhor, não se especializa, não se aprofunda naquilo que ele trabalha, tá? Só que aqui vocês estão para virar o quê? Licitantes fora da média. E o que é que o licitante fora da média faz em relação
ao produto, o seu produto e o produto do seu concorrente, e também em relação aos custos do seu produto, e saber precificar para que tenha uma margem de lucro positiva, né? Porque às vezes a margem de lucro fica tão apertada que não é nem vantagem fornecer naquela licitação. E aí, gente, eu separei aqui para vocês. Primeiro vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? Quais foram as habilidades que a gente já viu até agora do licitante fora da média? Eu separei aqui para vocês. Na segunda-feira, a gente viu 2 habilidades do licitante fora da média. O licitante fora da média, ele conhece a legislação. O licitante fora da média, ele sabe fazer uma análise minuciosa do edital. Na terça-feira, ontem, a gente viu que o licitante fora da média, ele sabe organizar de forma criteriosa a sua documentação de habilitação. E ele é diligente e minucioso na análise da habilitação do seu concorrente. Por quê? Porque ele sabe que nem sempre quem vence é quem bota o menor preço. O menor preço, muitas vezes, acaba sendo derrubado pela falta de diligência na organização da documentação e pela falta de diligência na precificação e na análise das especificações do produto. E agora a gente vai para mais 2 habilidades do licitante fora da média. A primeira de hoje, conhece muito bem seus produtos e dos seus concorrentes. Aqui, gente, eu quero chamar a atenção também para outra característica do licitante que é mediano. O licitante que é mediano, e aqui eu tô falando do licitante quanto empresa, tá, gente? Por quê? Por que eu tô falando do licitante quanto... Deixa eu falar logo qual é a característica e depois eu vou explicar por que eu tô falando do licitante empresa e não do licitante consultor e analista, tá? São 2 coisas diferentes. O licitante mediano, empresa, ele vende de tudo. A gente costuma dizer que vende de pinico a bomba atômica. E por que ele é mediano por vender de pinico a bomba atômica? Rafaela, tem alguma irregularidade nisso? Não. Não tem nenhuma irregularidade de você vender de tudo, tá? Não existe impedimento para que você participe da licitação se você tem ali um CNPJ com 300 atividades. Porém, não é possível que uma empresa venda material de limpeza, gêneros alimentícios, mobília, material médico hospitalar, equipamento de informática, que mais? Material de construção, e ela seja especialista em todos esses objetos. E ela conheça a fundo a especificação desses objetos. E ela conheça as marcas, modelos, fabricantes, distribuidores desses produtos, tá? Então, ela não vai ser nunca uma licitante acima da média, um licitante fora da média, que é especialista no produto que vende. E por que eu tiro dessa lista os analistas e os consultores? Porque o analista e o consultor, ele vende um produto que não é dele, né? Ele vai estar ali representando, ele vai estar ali dando um suporte para o cliente dele, que é a empresa. Então, ele pode ter na carta de cliente dele empresas de material de construção, de material de limpeza, de material de expediente, de gêneros alimentícios, de todos esses. Mas ele não precisa ser especialista no produto. Quem precisa ser especialista no produto é a empresa a qual ele está representando, tá? E aqui eu tenho alguns, gente, exemplos muito positivos aqui da cidade. Inclusive, uma das pessoas que eu vou dar esse exemplo, ela está no nosso grupo. Eu não sei se... Eu não vou falar nome, mas se ela estiver assistindo a live ou for assistir depois, ela vai saber. Mesmo sendo um exemplo positivo, para eu poder falar nomes, eu teria que ter autorização dela e eu não falei com ela antes. Essa pessoa, ela vende material de expediente. E assim, tem 17 anos que eu trabalho com licitação e tem 17 anos que eu encontro com ela nas licitações aqui da nossa região. E ela conhece tão a fundo os produtos que ela vende que muitas vezes ela desclassificou. Antigamente se fazia muito licitação por lote, né? Principalmente na época do presencial. Era muito mais trabalhoso fazer licitação por item. Então se fazia muito por lote.
E ela derrubava empresas concorrentes dela pela especificação de um clips. Tem nenhum clips aqui. Um clipzinho de papel. Tinha um tal de um clips que era niquelado e os outros não eram niquelados. E ela sabia qual a marca que tinha niquelado e qual a marca que não tinha niquelado. E ela derrubava os concorrentes dela por esse mínimo detalhe. Ela nem se esforçava muito para dar lances, porque na época do presencial ela conseguia olhar, né, a proposta do concorrente antes da etapa de lance, né, era passado a documentação para as empresas darem vistas. Você conhece, né, Diego, quem é essa pessoa? Pois é. E aí ela olhava ali e quando ela olhava, ela já batia o olho, já sabia que a empresa não ia atender. Olha, a Clívia também sabe quem é. É um exemplo positivo, por isso que eu tô falando aqui, tá, gente? Isso não é ruim. Isso é muito positivo. Essa mesma pessoa, ela também vende, porque ela vende de verdade, né, gente? Tá ali e tem loja física, e na loja física tem tudo isso. Ela também vende equipamentos de informática. E ela é especialista aqui na região, não sei se hoje já tem, mas ela tinha muita representação de copiadoras, máquinas fotocopiadoras, aquelas impressoras grandonas, né, multifuncional e tal. Ela realmente é fora da curva, E aí o que acontece? Ela foi participar de uma licitação e tem um outro cara aqui na nossa região que também é muito bom em equipamento de informática, também é muito conhecido ele. E aí eles foram os dois também em licitação presencial ainda. Foram os dois participar de uma licitação. Só tinham os dois disputando uma tal, não era locação na época, era aquisição. Uma tal de uma impressora multifuncional daquelas grandonas. Os dois estavam disputando. São, assim, empresários que se respeitam muito, né? Que são do comércio de verdade, não são um escritório que faz distribuição. E aí eles começaram a brigar, porque eles disseram assim, eu nunca esqueci isso, gente, porque tem licitação que marca a gente, né? Eu estava do lado da administração pública. E aí ele disse assim, a impressora dela não atende porque vocês pedem uma resolução na vertical que a dela é inferior, a dela só atende essa resolução se for na horizontal. Aí eu, oi? O que é que isso ia fazer diferença para a administração? Mas estava lá na especificação técnica. E aí ela disse, mas a dele também não atende, porque é aquelas impressoras que tem 3 gavetas de botar papel, né? 3 locais de botar papel. E ela disse assim, a bandeja 3 da impressora dele não cabe a capacidade de papel que vocês pediram no edital. Vocês têm noção do quanto isso é mínimo? Mas os dois conheciam. E aí ficou naquela briga, atende, não atende, só tinha os dois competindo. Atende, não atende, atende, não atende. Aí depois que eu disse, vamos fazer o seguinte, para acabar com a discussão, a gente vai suspender, a gente vai fazer uma diligência para entender, né, essas especificações e depois a gente lança uma segunda chamada, se for o caso, para esse item. Mas os outros itens vão seguir para não atrapalhar o processo. E aí eles olharam assim um pro outro e riram. Aí olharam e disseram pra mim, é porque, Rafaela, na verdade, nenhuma marca do mercado é capaz de atender 100% que vocês pediram. Ou vai falhar em uma coisa ou vai falhar na outra. O que é que isso quer dizer? Aqui, qual é a lição que isso traz pra gente aqui? Eles conheciam muito o produto que eles estavam vendendo. Eles conheciam não só o deles, mas eles conheciam o do concorrente e eles conheciam de todos os produtos daquele segmento, para saber qual que atendia, qual que não atendia. E esse licitante é um licitante fora da média. Por quê? Porque se tivesse 10 empresas participando ali, se ninguém... Olha só, os dois sabiam do defeito do outro. Mas você já pensou se só um deles soubesse do defeito do outro? Por exemplo, ela sabia que a dele não atendia na bandeja a quantidade de papel. Mas se ele não fosse especialista para saber que a dela, a resolução na vertical, não atendia a especificação, ela teria ganho dele, mesmo ela sabendo que a dela também não atendia. Olha que loucura isso. Então ela teria se
beneficiado. E mais uma vez, o que é que vocês querem na licitação? Lucro. Ela não ia nem precisar da lança, porque só tinha eles dois, né? Bastava ela atender ali o preço estimado pela administração. Então é muito importante que vocês conheçam. Tem um outro exemplo aqui, só para a gente pular para o próximo tópico que eu tenho aqui para falar para vocês. Tem um outro exemplo de um outro licitante aqui da nossa região. Esse licitante é de material de limpeza. Quando era na licitação presencial, gente, eu tenho mais exemplos para dar da presencial. Por quê? Porque no eletrônico, quem faz a licitação é o pregoeiro. Eu sou procuradora e consultora de licitações. Quando tinha uma licitação presencial nos municípios em que eu atuava como consultora, eu presenciava a sessão. Então, eu via as discussões. Hoje não tem essas discussões mais assim, né? No tete a tete. Então, a gente não tem tantos exemplos para contar. Mas tem uma outra licitação, de um licitante aqui da nossa região, de material de limpeza, que em uma licitação ele derrubou todos os concorrentes. E não era um nem dois, tinha muita gente. Na época de licitação por lote também. Porque o detergente de prato que a gente pedia, que a gente, a administração pública, às vezes pede sem nem saber o que está pedindo, não sabe, né? Porque quem é especialista no produto não é a administração pública, são vocês, fornecedores. A administração pública pedia um detergente de prato incolor, biodegradável e não sei o que mais lá. E aí ele sabia, eu lembro até a marca, pode ser que hoje tenha mais marcas que tenham, mas na época só a IP atendia a especificação que a gente colocava no edital. Só a IP. E ele sabia disso. E aí tinha lá, um exemplo, né? Não lembro quais eram as outras marcas, mas podia ter uma Minuano, podia ter uma Invicto, podia ter uma sei lá o que, marcas boas, melhores até do que a IP. Na licitação, mas nenhuma delas era incolor e biodegradável. Incolor tinha, mas incolor e biodegradável no mesmo produto, só a IP tinha. Então vocês, era Troia? Não, acho que, sim, Troia é outra marca, mas eu acho que era IP na época. Então percebam a importância e o diferencial. Até hoje ele faz o mesmo questionamento, todos os dias brigamos. Entendeu? Mas por quê? Porque ele se especializou em material de limpeza. Então ele conhece a marca dos concorrentes, ele conhece a fragilidade do outro concorrente. E isso é muito importante para vocês fornecedores, vocês conhecerem a fundo o produto que vocês trabalham, tá? Isso é muito importante. Outra coisa também que é importante é você saber precificar o produto e elaborar a planilha de custo, a composição do custo do seu produto antes de você participar da licitação. Rafaela, mas a licitação, o edital não pediu planilha de custo. Eu não estou falando da planilha de custo para você juntar na sua proposta. Eu estou falando da composição de preços para que você saiba o preço do seu produto, o quanto que você pode oferecer o seu produto, para que você tenha margem de lucro que dê para você trabalhar. Por quê? Deixa eu beber água aqui, gente, que eu falo muito. Quando a gente tá num curso presencial, sempre tem alguém que pede para fazer uma pergunta, a gente troca ali, aqui só eu falo, né? Aí cansa. Então, sobre a precificação, o quanto que é importante que vocês fazerem essa composição. Tem gente que vai participar da licitação e pensa assim, bom, se eu compro o meu produto a R$50 e eu vou revender ele para a administração por R$100, eu tive 100% de lucro. Será? Eu comprei por 50, vendi por 100. Eu tive 100% de lucro. É assim, gente? Não é assim. Sabe por que não é assim? Porque você esqueceu de colocar aí a logística da entrega. Você esqueceu de colocar aí os encargos tributários. Porque quando você compra, depois para você vender, você tem que tirar nota. E aí vem encargos. E eu tô falando aqui minimamente. Não estou falando nem dos custos, né? Variáveis, enfim, né? O Diego aqui é contador, ele sabe como é que funciona. Custos diretos, custos indiretos,
custos variáveis, custos invariáveis, né? Enfim, tudo isso tem que ser calculado. Agora, se você não tem tempo de fazer antes da licitação uma planilha assim muito bem elaborada, no mínimo você tem que saber o preço do produto, o preço do tributo, o preço da entrega e a sua margem de lucro. A margem de lucro que dê para você trabalhar. Se você não tiver essas 4 composições, você não tem condições de participar da licitação. Aí sabe o que é que vai acontecer? O que eu já falei aqui. Vai baixar demais o preço. Na hora de fornecer, não tem condições de fornecer, descobre que não consegue fornecer, vai pedir reequilíbrio de preço, não vai ter documento para comprovar que o preço teve esse aumento e houve essa variação. E aí você vai ser penalizado e ficar impedido de participar da licitação. Tá? Então, quais são as dicas que eu dou para vocês em relação à precificação e custos, né? Vocês entenderem o custo do seu produto. Primeiro, antes de participar da licitação, faz uma pesquisa, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Faz uma pesquisa sobre quais produtos, quais marcas, né, que estão sendo ofertadas nas licitações. Pesquisa licitações similares e vê qual preço que esses produtos estão sendo homologados. Por quanto que a administração pública costuma comprar esse produto que você está querendo vender numa licitação? Quem são os maiores fornecedores na tua região? Aqui a gente sabe, né? Clívia já disse aqui, olha o que eu falei aqui, alguns exemplos, não citei nomes, mas quem é daqui da região já sabe mais ou menos quem é. Por quê? Porque quem participa de licitação conhece quem são seus concorrentes, porque eles são habituais, né? Lógico que às vezes vem alguém de outro estado mais distante e que nunca entrou na licitação ali naquela região que você tem o costume, isso vai acontecer. Mas pelo menos o grosso de quem são os participantes habituais naquela região, quais são os produtos que eles costumam oferecer, qual é o preço que eles estão fechando o fornecimento com a administração pública, isso aí você tem que fazer essa pesquisa antes de participar da licitação se você quer ter grandes resultados. Você entender como é que o concorrente consegue chegar naquele preço e você não consegue. Quem será o distribuidor dele? Você tem que descobrir. Porque se ele está comprando mais barato do que você, você tem que descobrir quem é o distribuidor dele para ir atrás para tentar comprar pelo preço que ele compra. Entende? Então não é simplesmente você chegar na licitação, colocar o preço aleatório, baixar aleatoriamente e depois achar que teve sucesso na licitação. Não. Participar da licitação e vencer e ter sucesso na licitação são duas coisas completamente diferentes. Vencer, qualquer um vence. Chega lá, baixa o preço, vence. Agora, ter sucesso e resultados favoráveis, positivos numa licitação, aí é outra coisa. Aí você tem que ter preparo. Você tem que estar pronto. Diego colocou aqui que ele vai ter os gastos fixos e variáveis, que a gente falou, o custo de reposição da mercadoria, exatamente. É muito importante ter o custo descrito em planilha de custo e formação de preço. E eu vou até além, tá, gente? Amanhã, hoje faço para serviços e é de suma importância, com certeza. Amanhã, o tema da nossa live vai ser execução de contratos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um problema para todo mundo, né? Que é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, reequilíbrio, reajuste, repactuação, substituição de marca, né? Enfim, aditivos. A gente vai falar sobre tudo isso amanhã. Claro que a gente não consegue aprofundar muito, porque é 1 hora de aula, mas a gente traz isso de forma muito aprofundada, com aulas gravadas e aulas ao vivo, no nosso curso Licitante Premium, que a gente vai lançar com condições super especiais para quem estiver fazendo parte do nosso desafio Licitante Fora da Média. A gente vai lançar no domingo, tá? Então, se você não quer perder a chance de ter aí fui ler aqui e perdi o raciocínio.
Se você não quer perder a chance de ter uma oportunidade, né, de ter uma condição diferenciada para participar do nosso curso Licitante Premium, participe da nossa live domingo. Domingo vai ser um pouco mais cedo, porque é dia das pessoas dormirem mais cedo e descansar para segunda-feira pegar no batente, né? Então, domingo provavelmente vai ser às 20 horas, a gente ainda vai confirmar. Mas, amanhã a gente vai falar sobre execução do contrato, mas eu já adianto aqui para vocês que a planilha de custo é extremamente importante para o momento da execução. Por quê? Se você vai participar de uma licitação, para você poder saber o custo da mercadoria, o que é que você tem que fazer? O que é que você faz para poder saber o custo da mercadoria? Para, diante desse custo, você fazer a composição e incluir a carga tributária, incluir a logística, incluir os custos variáveis, invariáveis e a margem de lucro aceitável para você poder fornecer aquele produto. O que é que você precisa fazer para saber o preço do produto? O que é que vocês fazem? Me dizem, me digam, me dizem. Para você saber, gente, o preço do produto, você tem que pesquisar o preço com os fornecedores, com os distribuidores, não é assim? Não é? Só que, como é que vocês fazem essa pesquisa? Vocês ligam? Vocês mandam WhatsApp? Ou formaliza por e-mail? Eu já adianto que o licitante fora da média, ele formaliza por e-mail. De preferência, não no e-mail pessoal do representante do distribuidor, mas no e-mail oficial da distribuidora ou do fabricante. E por que eu estou falando isso? No meu caso, eu uso muito a CCT vigente. O que é CCT? Eu não sei o que é CCT que você colocou aí. Depois me conta aqui. Então, por que é importante fazer essa pesquisa de preço e formalizar e deixar registrada essa pesquisa de preço? Porque na hora de você pedir um reequilíbrio, olha essa dica aqui, viu, gente? Essa dica é do conteúdo de amanhã já. Na hora de você pedir um reequilíbrio de preços, convenção coletiva... Convenção coletiva de trabalho é porque é prestação de serviço terceirizado, é com dedicação exclusiva de mão de obra. Pronto, então aí tudo certo. Aí você tem que... Só que se você tiver também custo com material, por exemplo, fardamento, eu não sei qual é o serviço que você atua, qual é a área, mas às vezes precisa de equipamentos de proteção de segurança, né? E aí tudo isso é material que vai também impactar no teu custo, não é assim? E aí não só a convenção coletiva de trabalho tem que estar vigilância, então vai ter fardamento, né? Vai ter materiais, eu não sei, mas você sabe aí, né? Vão ter outras coisas que vão fazer parte da composição do custo da tua proposta. Não só a mão de obra em si, tá? Mas os outros custos também. Então, se você vai pesquisar, por exemplo, nesse seu caso, que é prestação de serviço de vigilância, o preço do fardamento, quantos fardamentos no ano um funcionário ele usa? Ele usa, sei lá, 3 conjuntos. A gente fornece 3 conjuntos. Para você poder fazer a sua composição do preço, você tem que fazer a pesquisa de preço para saber quanto cada uniforme desse, cada fardamento vai custar para a empresa. Não é assim? E aí, você tem que colocar isso na tua composição. E você tem que fazer a pesquisa com os teus fornecedores. Por que eu tô falando isso, gente? Porque na hora de pedir o reequilíbrio de preços, você vai ter que fazer as comprovações de que o preço na época que você assinou o contrato ou ata de registro de preço, que você participou da licitação, que na verdade o entendimento hoje é que a análise da manutenção do equilíbrio econômico financeiro, ela é feita da data da elaboração da proposta, né? O reajuste de preço, aquele que é anual, e a repactuação também, leva em consideração a data da proposta.
Então, se você vai solicitar o reequilíbrio, você tem que ter a comprovação do preço da época e a comprovação do preço atual. E a demonstração que entre esses dois períodos houve um desequilíbrio de preços. E aí, nesse desequilíbrio de preço, não está mantida as condições efetivas da proposta. E você precisa de um reequilíbrio. Só que você precisa de documentos para fazer essa comprovação. E quando a gente fala de material, se você já fornece esse material para alguém, você tem nota fiscal. Não é assim? Ah, Rafaela, eu vendo gêneros alimentícios e eu participo de licitação toda semana. Então, eu tenho nota fiscal de todos os produtos, porque todo dia eu estou fazendo entrega. Beleza. Então, para fins de comprovação do reequilíbrio de preço, você vai pegar uma nota fiscal do açúcar de fevereiro, você participou da licitação em fevereiro, você colocou lá um preço para o açúcar. Você vai pegar uma nota fiscal da compra, a sua compra junto com o seu distribuidor, a nota fiscal e a nota fiscal do quanto que você está comprando hoje. E aí vai mostrar que você comprava, sei lá, chutando aqui pra gente, a R$2 e agora você compra a 3. Você comprava a 2 e estava vendendo na licitação a R$3,50. Agora você compra 3 e continua vendendo por R$3,50. Então, isso aqui demonstra um claro desequilíbrio nas condições efetivas da proposta. E você teria direito ao reequilíbrio. Aí você tem a nota fiscal, você forneceu o açúcar Caeté, você tem a nota fiscal da marca Açúcar Caeté das duas épocas. Aí a administração pública pode fazer esse comparativo e muito provavelmente seu reequilíbrio ou seu pedido de reequilíbrio vai ser aceito. Mas, e se você nunca vendeu o açúcar? Claro que quem fornece gêneros alimentícios normalmente fornece, mas digamos que você está entrando agora e que você não tem nota fiscal de açúcar. Situação aqui hipotética, tá, gente? Muito difícil uma empresa que vende gêneros alimentícios não tem nota fiscal de açúcar. Mas digamos que não tenha. Como é que você vai comprovar que houve esse desequilíbrio de preço? Como é que você comprova? Desequilibrou, de fato. Uma certa vez, uma empresa foi lá na procuradoria, ela tinha entrado com um pedido de reequilíbrio de uma carne e não foi aceito pela administração pública. E foi feita uma consulta à procuradoria, deu parecer negando o pedido de reequilíbrio da empresa. Inclusive, essa empresa já fez curso comigo, tá tudo certo, viu, gente? Porque, assim, uma coisa é a Rafaela procuradora, outra coisa é a Rafaela professora. Não vamos misturar. Então, a empresa, ela pediu um reequilíbrio de carne. E foi na época da pandemia. E eu compro carne para minha casa, apesar de eu não observar muito bem o preço das coisas, mas tinha dado um estouro muito grande no preço da carne na pandemia. E eu tinha certeza que o preço para a empresa tinha aumentado, mas eu não sabia o quanto para poder dar o reequilíbrio da empresa. E ela só tinha a nota atual, ela não tinha a nota da época. Então, qual parâmetro eu iria usar para testar que ela está pedindo 40% de aumento e realmente o valor devido é 40% de aumento e não 20%? Qual era o parâmetro que eu ia usar? Se ela só tinha a nota atual, não tinha a nota da época. Se a empresa tivesse, na época da licitação, feito uma pesquisa de preço com o distribuidor dela e tivesse guardado essa pesquisa de preço, ela poderia usar, olha, na época da licitação, eu não forneci esse produto, mas eu mandei um e-mail para os meus distribuidores e esse foi o orçamento que ele me passou. Então, com base no orçamento do meu distribuidor, eu fiz a minha proposta, eu fiz a composição do meu preço e ofereci a minha proposta. E essa pesquisa de preço com o distribuidor substituiria a primeira nota fiscal. Então, gente, percebam, eu estava falando aqui da composição do preço, já entrei no reequilíbrio, porque uma coisa está completamente interligada com a outra. A empresa fez a sua planilha de custo, juntou bonitinho. Façam sempre, gente, um arquivo de cada licitação que você vai participar. Aí você pesquisou com o seu distribuidor,
Você tem o e-mail, já baixa aquele e-mail, já bota na pastinha que é daquele processo licitatório, daquele órgão que você está participando. Porque lá na frente, quando você precisar pedir um reequilíbrio, você vai lá na sua pastinha e você tem tudo, vai só organizar aquele modelinho padrão que você já tem, faz a planilhazinha com a composição, demonstrando o percentual do aumento e muito pouco provável esse pedido de reequilíbrio vai ser negado. Agora, se não tem documentação, a administração pública não tem parâmetro de análise. Então, o licitante fora da média, ele faz a planilha de custo dele, ele faz a composição de custo dele, independente do edital pedir ou não, porque ele sabe que lá na frente ele pode precisar. E com essa planilha de custo, com essa composição de preço, ele pode definir a margem de lucro dele, que ele não abre mão. Que se baixar daquela margem de lucro, já não é mais interessante para ele trabalhar e ele não vai mergulhar no preço. Mas, ao mesmo tempo, ele é especialista no produto dele. Ele vai segurar a margem de lucro dele e vai dizer, eu vou ver até onde esse cara vai. Porque eu conheço os distribuidores e eu sei que esse preço que ele está baixando demais, ele não consegue nem comprar o produto. Então, eu vou derrubar ele. E aí a licitação acaba, a outra empresa está inclusive habilitada, a marca dele atende a especificação do edital, mas você sabe que o preço que ele botou não cobre nenhum custo. O que é que você, como licitante, vai fazer nesse caso? Quem sabe me dizer? O concorrente baixou demais o preço, mas o produto dele atendia a especificação, a documentação dele estava completa, ele estava habilitado, mas no fundo você sabe que o preço que ele colocou não é nem o custo da compra do produto. O que é que você faz num caso como esse? Quem sabe? Vou dar a dica. Se isso acontecer, entra com recurso. Também, mas com base em quê? O que é que você vai alegar nesse recurso? Qual é a alegação? O que é que você vai alegar na sua manifestação de intenção de recurso antes de entrar com o recurso? Inexequibilidade de preço. E você vai pedir ao pregoeiro que solicite como forma de diligência que a empresa apresente o quê? Planilha de custo. A licitação, o edital não pediu a planilha de custo, mas para fins de diligência, você pode provocar o pregoeiro, o agente de contratação, para que ele solicite planilha de custo do concorrente, sob a alegação de que o preço é inexequível e que esse preço ele não consegue cobrir o custo do produto. Então, olha a importância de você conhecer o produto e a importância de você conhecer os custos, tá? Nem sempre quem vence com preço é a empresa que vai ser contratada. E isso o licitante fora da média sabe, e ele sabe como fazer para derrubar o seu concorrente e se manter vencedor dentro de uma margem de lucro que para ele seja rentável e sustentável. Ok? Hoje nós teremos mais um desafio. Já está aqui se aproximando das 10 horas. Nós estamos com 1 hora de aula. Hoje eu não deveria nem estar aqui essa hora, mas né, eu não iria deixar de cumprir esse compromisso com vocês, porque hoje eu estou aniversariando de casório. Hoje eu estou completando 10 anos de casada, então eu vou para casa aproveitar um pouquinho do resto da noite para comemorar com meu esposo. Mas nós temos desafio para hoje também. Só que o desafio eu vou deixar para vocês lá no grupo. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo e quer participar dos desafios e ter acesso ao material que a gente está colocando lá, acesse o link que está disponível na nossa bio, faça sua inscrição e entre no nosso grupo VIP. O nosso desafio de hoje vai ser, eu vou deixar
um termo de referência para vocês lá no grupo. E nesse termo de referência, vocês vão ter que localizar 3 coisas atípicas, né? Porque entrega e tal, isso já é o próprio produto, o custo com tributos, isso já é de praxe, né? Na composição do preço de qualquer produto. Mas eu vou deixar nesse edital, nesse termo de referência, algumas cascas de banana de situações que interferem diretamente no preço do produto, tá? Situações que vão precisar ser calculadas para definir o preço do produto. E o desafio vai ser que vocês indiquem neste termo de referência o que é que pode impactar no preço da sua proposta, no valor da sua proposta, tá? Eu vou deixar isso lá no nosso grupo do WhatsApp. Entra lá, o link tá na nossa bio. E amanhã a gente volta às 21 horas com mais uma aula do nosso desafio Licitante Fora da Média para falar sobre execução do contrato, substituição de marca, reequilíbrio de preços, prazo de entrega, aditivos e muito mais, tá bom? Eu espero vocês amanhã às 21 horas. Bom descanso a todos e uma boa noite.